Ok, muito bem. Já vou começar aqui. Quero agradecer as irmãs por esse momento tão especial na minha vida, essa oportunidade tão maravilhosa de estar com as irmãs. Estou muito feliz, né? E eu queria começar com um versículo que está em Salmo 55, o versículo é o 22. E diz assim: Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Susterá, irmãs, é ter um amparo divino. Olha que coisa gloriosa. É ter o amparo divino. Ai, me perdoa, viu? Acho que tem uma pessoa me ligando. Ok. Pronto. Então, nós vamos falar aqui do Salmo 55, 22. Lançará o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Olha que coisa mais maravilhosa. Suster é ter o amparo de Deus. Isso é maravilhoso. O tema que nós vamos falar hoje, né? A irmã Silvana está até pedindo para eu me apresentar, eu já vou me apresentar. O tema que nós vamos apresentar hoje, falar, ele não é um tema fácil, é um tema complexo, é um tema complicado, mas aqui cada uma vai ter sua dor, né? Mas aquilo que Deus colocou no meu coração, eu vou falar hoje aqui. Porque Deus, ele nos ensina a ser forte, a ser corajosa, porque ele é o nosso amparo. Então, para as irmãs que ainda não me conhecem, eu sou Adriana Barbosa, eu moro numa cidade do interior do Espírito Santo, no Brasil, chamada São Mateus, fica no norte do Espírito Santo. Quem não conhece, é uma cidade bacana, tem praia, é uma cidade muito boa. Eu sou membro da primeira igreja evangélica Assembleia de Deus, aqui de São Mateus. Sempre que vou fazer uma palestra, eu aviso o meu pastor e ele sempre me abençoa, então eu estou aqui sobre a bênção do meu pastor. Eu sou formada em Direito, sou psicanalista, coach, com formação pelo ICI, que é o Instituto de Coaching da Califórnia, e principalmente eu sou serva de Deus. Então, todas essas qualificações que eu tenho aí, elas são insignificantes diante do conhecimento que eu adquiro com a palavra de Deus. Amém? Vocês podem falar comigo, podem perguntar, né? Hoje nós vamos falar sobre dependência emocional e a libertação na palavra de Deus. Então, isso é muito importante, a dependência emocional e a libertação. E eu quero iniciar com uma história aqui, uma história real que aconteceu. Há algum tempo atrás, uma mulher chegou para eu atender no seu primeiro encontro, a sua primeira consulta, e ela estava completamente destruída. E ali na conversa, ela me disse algo que eu nunca esqueci. Amadas, eu nunca esqueci. Ela disse para mim assim: eu sei que esse relacionamento está me machucando, mas eu não consigo sair. Ela chorava, chorava, e me dizia: eu já fui desrespeitada, eu já fui ignorada, eu já ouvi palavras que me feriram profundamente. Mas quando eu penso em ir embora, eu sinto medo. Medo de quê? Um medo enorme de ficar sozinha. Naquele momento eu acolhi, mas eu perguntei para ela: o que você acredita que perderia se esse relacionamento acabasse? Ela ficou em silêncio por alguns segundos e respondeu: eu acho que eu perderia a única pessoa que ainda me ama. Irmãs, naquele momento eu percebi algo muito profundo. O problema não era apenas o relacionamento. O, o problema era que ela havia entregado a identidade dela, a segurança dela, o valor emocional dela nas mãos de uma outra pessoa. E, infelizmente, queridas, muitas mulheres estão vivendo exatamente assim. Não permanecem por amor, permanecem por medo, medo de ficarem sozinhas, medo de serem
de não serem suficientes, medo de perderem alguém que se tornou o centro da sua vida. Que coisa, né? A dependência emocional acontece quando uma pessoa se torna a fonte da nossa identidade, da nossa segurança, do nosso valor. Você se torna dependente emocional daquela pessoa. Mas eu quero que você se lembre agora. Deus nunca planejou isso para você. E nós vamos ver isso hoje. Deus nunca planejou isso para você. Você colocar a sua vida nas mãos de outra pessoa. Nunca. Deus nunca fez isso. Talvez você esteja perguntando, mas irmã Adriana, o que é dependência emocional exatamente? Dependência emocional é quando a mulher precisa de aprovação constante do outro, de uma outra pessoa. Ela tem um medo excessivo de abandono. Ela aceita desrespeito para não perder aquele relacionamento. E perde a sua identidade tentando agradar o outro. Quantas mulheres eu conheço? Inclusive eu passei já por isso. Eu perdi a minha identidade, a minha essência, tentando agradar uma outra pessoa. A mulher começa, então, a viver em função do outro. E aos poucos, irmãs, ela vai perdendo sua voz, perde seus limites, perde a sua identidade. Deus não nos chamou para vivermos dependentes de pessoas. A Bíblia mostra que nosso primeiro vínculo precisa ser com Deus. Nosso primeiro vínculo é com Deus. Então, primeiro o reino de Deus e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Jeremias 17:5 é: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o braço forte. E muitas mulheres têm acreditado tanto, têm entregado tanto a outras pessoas que não merecem. Que não merecem. Mas está entregando e não consegue sair daquilo, daquela vida atribulada. Não consegue. Quando nós colocamos alguém no lugar que é de Deus, queridas, se preparem para a frustração, para o controle, para o medo, para o sofrimento emocional. Para o sofrimento emocional. Você começa a ouvir coisas que você não merece, que Deus não quer que você ouça. Mas, irmã Adriana, por que eu ouço isso e eu não tomo a providência? Onde é que está a raiz dessa dependência emocional que eu estou passando? Olha, queridas, a dependência emocional, normalmente ela nasce do abandono, da rejeição, da baixa autoestima, de uma carência afetiva, do medo de ficar sozinha. Eu sempre digo que quando nós estamos dentro da barriga da mãe, a gente já começa a ouvir muitas coisas e um dia a gente sai dali, já sai com a mochilinha cheia de problemas. E quando você sai dali, você já enfrenta um problemão, porque você está lá dentro, no quentinho, na aguinha, gostosinho, se alimentando, tudo certinho. Quando de repente você se depara com luzes, com vozes, com gente, você é levado para lá, levado para cá, tudo aquilo afeta, porque nós saímos de uma estrutura e passamos a ter outra. E a gente vai crescendo e muitas vezes você é abandonado pelo pai, pela mãe, você é pobre e olha para a rica que estuda com você e a sua baixa autoestima. Você tem uma carência afetiva porque você pensa que seu pai gostava mais de uma irmã sua, de um irmão, e de sua mãe, que era mais dedicada ao filho mais velho, à filha mais velha, ao caçula. E você tem medo de ficar só, porque um dia você toma um susto à noite. Então você cresce com tudo isso, com todos esses problemas, até que você acha, nossa, encontrei agora o cara certo, vou me casar com esse homem. E aí você esquece. Você se agarra nesse homem, você se esquece de Deus e você se agarra nesse homem e diz, não posso deixar o teu filho, eu não posso, de que eu vou viver, sabe?
Mas a mulher passa a acreditar ali. Eu preciso de alguém para ser feliz, porque até agora eu não fui feliz. Então eu preciso ter alguém na minha vida para me fazer feliz. Mas a Bíblia diz lá em Salmos 22, diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Só em Deus vamos ser felizes. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. Então a minha melhor amiga vai te decepcionar. Tem o meu marido, vai te decepcionar. Tenho filhos, vai te decepcionar. Mas Deus é o único que não nos decepciona. Então, primeiro Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Entrega os teus cuidados ao Senhor, lança sobre Ele todas as suas preocupações, que Ele vai te dar o amparo divino que nós precisamos. Queridas, sem Deus na nossa vida, nós não vamos a lugar nenhum. Nós vamos ter vida triste, de frustração, de decepção. Talvez você esteja vivendo nesse momento a dependência emocional. Se você estiver tendo medo constante de perder a pessoa, de aceitar a humilhação, vive tentando mudar para agradar essa pessoa. Sente que sem aquela pessoa, sua vida perdeu sentido. É assim, irmãs, que a gente se sente. É assim que a gente se sente. Não, como eu vou enfrentar essa realidade? Queridas, eu quero te dizer que isso não é amor. Isso não é amor. Isso é uma prisão emocional. A gente vive uma prisão emocional. Vive uma prisão emocional. E agora, eu já expliquei para vocês como que a gente vive essa prisão emocional quando a gente deixa de viver para Deus e começa a colocar outra pessoa em primeiro lugar na nossa vida. A gente precisa de uma libertação. A gente precisa de uma libertação. E nós vamos falar do processo de libertação agora. Deus não quer mulheres presas emocionalmente. Deus não quer. Deus nos quer livre, tendo vida abundante. É isso que Deus quer para cada um de nós. Ele quer mulheres livres, conscientes, posicionadas, como Esther. Nós temos exemplos e mais exemplos, não é mesmo? Esther foi uma mulher livre, consciente, posicionada. Ela disse: não, eu sei o que eu tenho que fazer. Quando ela confiou em Deus, quando ela orou, quando ela jejuou, ela soube o que ela ia fazer. A libertação começa, sabe quando? Quando a mulher. Pode anotar, irmãs. Quem não trouxe caneta, pega aí para anotar. Porque isso é muito importante. Ela tem que reconhecer o padrão. Ela tem que perceber. Eu coloquei uma pessoa no lugar de Deus. Quando ela reconhece, estou dando mais valor para uma pessoa do que para Deus. Então, esse é o primeiro passo para uma mulher se libertar. Anota, reconhecer o padrão. É o primeiro passo. Se você reconhecer, peraí, eu estou dando muita importância para essa pessoa? Não, calma. Eu tenho que me libertar disso. Eu tenho que primeiro, Deus. Primeiro, Deus, primeiro, Deus, primeiro, Deus, segundo, Deus, terceiro, Deus, depois as outras pessoas. Segunda coisa que essa mulher precisa fazer é restaurar sua identidade com Deus. Como é sua identidade com Deus? Olha só, Isaías 43 diz assim: eu te chamei pelo teu nome, eu te chamei pelo nome. Tu és minha. Lá na palavra está, tu és meu. Mas eu estou dizendo aqui, tu és minha. Estou profetizando na sua vida. Deus te chama pelo nome. Deus está dizendo assim, ó, tu és minha. Não tem palavra mais bonita do que essa, não. Tu és minha. Tu és minha. A sua identidade não vem de um marido, não vem de um relacionamento, não vem da aprovação de alguém. A sua identidade vem de Deus. A sua identidade vem de Deus, não vem de ninguém. Quem te criou foi Deus. Ele te chama pelo nome. Ele diz: ei, tu és minha. Olha que coisa poderosa. Tu és minha. Então a nossa identidade não vem de ninguém. Não vem de nada. Quando você acreditar que a sua identidade vem de Deus, sua vida vai ser transformada. A terceira coisa que você precisa fazer é aprender a estabelecer limites, porque a gente perde isso. O outro já começa a mandar tudo e você perde o seu limite.
Mas mulheres emocionalmente livres sabem dizer não. Não quero mais. Não vou viver essa vida. Não. Não. A mulher de Deus sabe dizer não. Não vai aceitar o desrespeito e nem vivem para agradar. A mulher de Deus aprende a estabelecer limites. Ela restaura a sua intimidade com Deus. Ela entende o processo que ela está passando, porque ela tem intimidade com Deus. Dependência emocional, queridas, é quando alguém se torna o dono da sua paz. Porque quando você é dependente de alguém, você passa medo, você passa frustração, você passa decepção. A outra pessoa tem o direito, porque você deu a chave aí da sua vida. Então ele tem o direito de ser o dono da sua paz. Você está feliz? Por que você está feliz? Não quero que você seja feliz. Ah, eu quero comprar roupa. Não, você não vai comprar roupa. Para quê? Olha, você é burra, você é gorda. Quantas mulheres eu atendo e eu ouço mulheres dizendo assim: eu não tenho mais poder sobre o meu dinheiro. Quando eu ganho meu salário, eu sou obrigada a entregar a ele. Irmãs, a pressão é tão grande, que a mulher se sente impotente. E ela entrega. Mas ela quer comprar um batom? Não tem dinheiro. Ela quer comprar uma coisa para comer? Não pode. O dinheiro é dela, mas ela não pode usar. Então, dependência emocional é quando alguém se torna o dono da sua paz. Mas Deus quer ser a fonte de sua paz. Deus quer ser a fonte da sua paz. Olha que coisa gloriosa. Ah, que benção. Quando a mulher ela se cura emocionalmente, ela para de implorar por amor. Começa a viver a plenitude do amor de Deus. Irmãs, olha que coisa poderosa que Deus colocou no meu coração. Irmãs, quando uma mulher se cura emocionalmente, ela para de implorar amor para alguém. Ela começa a viver na plenitude do amor de Deus. Irmãs, eu vivo isso. Quem me conhece, quem está aqui, quero agradecer minhas amadas irmãs aqui que eu já vi, as Eliane Moreno, Eliane Almeida, elas também estão aqui, viu, irmã Silvana? Também estão nos prestigiando. Então, elas me conhecem, elas sabem que eu sou uma pessoa extremamente feliz, porque eu vivo a plenitude do amor de Deus na minha vida todos os dias. A mulher que depende de Deus não precisa se humilhar para ser amada. Não precisa. De jeito nenhum. E a Bíblia mostra mulheres que encontraram em Deus sua força, sua identidade, sua coragem. Aqui eu estou falando de mim, mas eu posso trazer a Bíblia. Ana, a mulher que transformou a dor em intimidade com Deus. Ana entregou a sua dor emocional a Deus e ela saiu diferente. Ruth, a mulher que escolheu propósito, não carência. Era jovem, viúva, podia ter ficado na sua terra, casado novamente, mas ela escolheu propósito. Ela escolheu Deus. Ela escolheu o propósito ao invés de desespero emocional. Ela não correu atrás de alguém para preencher o vazio. O vazio dela foi preenchido por Deus. Ela construiu uma nova história com dignidade. Esther, a mulher que deixou de lado o medo e assumiu seu lugar de rainha. Que coisa gloriosa. Ela precisou vencer. Não é fácil, não, irmãs. Vencer o medo não é fácil. Vencer a insegurança não é fácil. O risco da rejeição não é fácil. E até da morte. Esther, até da morte. Mas ela venceu. Ela rompeu com qualquer dependência emocional de aprovação. Ela se posicionou com coragem e salvou uma nação. Que coisa maravilhosa. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. O livro de Esther me encanta muito.
porque eu vejo a coragem de uma mulher, né? E ela disse, se eu perecer, pereci. Quer dizer, se eu morrer, morri. Mas eu morri por Deus. Eu orei, eu jejuei e Deus deu vitória. Mulheres emocionalmente livres não se movem por carência. Se você se move por carência, você não está se movendo por propósito. Você não está tendo intimidade com Deus. Porque quando a gente tem intimidade com Deus, Deus diz assim, vai, não vai, faça, não faça. Isso não é para você, isso é para você. Deus fala. Irmãs, eu tenho uma experiência linda. Um dia eu ainda conto para vocês. De como Deus me libertou de um relacionamento que não me fazia bem, que me entristecia, que eu vivia frustrada, que eu perdi a minha essência. Mas um dia eu conto para as irmãs. A mulher que vence a dependência emocional, ela descobre a sua voz e assume o propósito. Isso é lindo. Muitas mulheres estão presas emocionalmente porque acreditam que precisam de alguém para existir. Queridas, eu descobri que eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ninguém, eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Todo dia eu digo, Deus, eu preciso de você, do Senhor na minha vida, eu preciso do Senhor na minha vida. E eu digo isso com frequência para Deus. Deus é testemunha que eu falo. Eu converso tanto com Deus que eu digo assim, Deus, esse corpo aqui foi o Senhor que criou, tira toda a enfermidade, me dê saúde, me dê vitória todos os dias. O Senhor tem um propósito comigo, o Senhor tem um plano para a minha vida, faça-se cumprir esse plano na minha vida. Eu digo, não deixe a dor emocional, toda a tristeza que eu já passei, que eu carreguei na minha mochila, eu já tirei, irmãs, porque eu não quero falar disso, eu não quero falar, eu até posso, eu não posso ficar sofrendo. Eu não posso sofrer pelo que eu passei, porque Deus é muito melhor na minha vida. Deus é muito melhor na minha vida. Então, muitas mulheres estão presas emocionalmente porque elas acreditam que precisam de alguém para ela existir. Querida, você não precisa, não. Olha só, quero lembrar aqui de vocês da vida de Sansão. É um homem, mas eu vou falar aqui. Sansão sabia que estava num relacionamento perigoso, mas mesmo assim, ele não conseguiu romper. Isso revela algo profundo, queridas. Quando existe dependência emocional, a pessoa permanece, mesmo vendo os sinais de destruição. Sansão acabou revelando seu segredo. Dalila entregou ele para os inimigos. Aquele relacionamento entre Dalila e Sansão revela um padrão muito comum nas relações emocionais desequilibradas. Ela exercia pressão emocional constante, a ponto da Bíblia dizer, está escrito, que ela insistia com ele todos os dias. Ela o importunava todos os dias com suas palavras e o pressionava. Irmãs, Dalila fazia o que muitos homens fazem com as mulheres. Importuna. Importuna. Sabe? Pressiona. Você tem que me dar seu dinheiro. Você tem que me dar. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer aquilo. Você tem que fazer sexo. Você casou comigo para isso. Você tem que ficar em casa. O lugar de mulher é em casa. O que você está fazendo na rua? É assim. Então, Dalila fazia o papel que muitos homens têm feito. Muitas mulheres vivem hoje algo parecido. Percebem sinais de manipulação, sabem que o relacionamento está fazendo mal, mas continuam presas emocionalmente. Aqui no Brasil, aconteceu recente aí um caso, hoje eu estava lendo as mensagens de WhatsApp que foram divulgadas, né? Meu Deus. Como que aquela mulher linda permaneceu naquele relacionamento? E ela ainda disse assim, olha, se você mudar, eu volto, eu fico, mas você tem que mudar. E aí ele até tenta. Eles até tentam mudar. O escondem da gente. E ficam bonzinhos um dia, 2 dias, 3 dias, até que de repente, de novo, a tensão volta, a explosão, aí vem o arrependimento.
Ele chora, ele diz que não vai mais acontecer, e aí tem aquela lua de mel, aí fica tudo bem. Daí a pouco, tensão, explosão, arrependimento, lua de mel. É assim que funciona? Anotem aí. Tensão, explosão, arrependimento, lua de mel. Porque, e as mulheres permanecem ali e continuam presas emocionalmente. Olha, irmãs, dependência emocional é quando você continua lutando por um relacionamento que está lutando contra você. Dependência emocional é quando você está lutando por um relacionamento que está lutando contra você. Porque quem está a nosso favor vai nos beneficiar, vai nos proteger, vai nos tratar com amor, com carinho. Não vai lutar com a gente. Não vai nos diminuir. Não vai nos ferir, nos machucar. Não vai. Para finalizar aqui, irmãs, não sei nem quanto tempo eu tinha, irmã Silvana, mas para finalizar, eu quero que você reflita sobre o que eu vou perguntar a partir de agora. Irmãs, quando as irmãs decidiram trazer esse tema, e hoje eu até falei com a irmã Silvana pelo WhatsApp, as mulheres estão precisando ouvir isso. Eu nunca tive no meu Instagram tanto compartilhamento quanto eu tive com esse post. Eu verifiquei todos os outros. Nunca tive, irmãs, tanto compartilhamento, tanta visualização em tão pouco tempo. Foi um negócio assim que eu fiquei impressionada. Significa o quê? Que as mulheres estão sofrendo, mas estão com medo. Você sabe, irmãs, quantas mulheres não puderam assistir essa live agora? Porque os maridos estão chegando em casa e elas não podem assistir. Já me perguntaram até se está gravado. Como é que elas vão poder assistir no momento que elas estiverem sozinhas? Irmãs, eu quero que vocês reflitam. Vocês que estão aqui. Você que está me assistindo. Eu quero que você reflita. Você tem medo de perder a pessoa? Esse medo faz com que você aceite situações que você nunca deveria aceitar? Você tem necessidade excessiva de aprovação por esta pessoa? Querida, se você tem necessidade de ser aprovada por essa pessoa, você não sabe mais qual é a sua autoestima. Você perdeu a sua autoestima. Você perdeu o seu valor. Eu não preciso de aprovação de ninguém, não. Eu quero ser aprovada por Deus. Porque o meu caminho é para o céu. Eu preciso ser aprovada todos os dias por Deus. Preciso ser escolhida todo dia por Deus. Eu quero ser igual a Abigail, que foi escolhida por Davi para ser esposa do rei. É isso, eu quero ser escolhido. Jesus já me escolheu desde o ventre da minha mãe, mas as minhas atitudes, os meus comportamentos estão me levando para o céu? Então, irmãs, eu não preciso de aprovação de ninguém. Eu não preciso. Porque senão eu perdi meu valor. Eu não sei mais qual é o meu valor, qual é a minha essência. Outra pergunta que eu quero fazer para você. Você perdeu sua identidade? Você perdeu sua essência? Mudou suas opiniões, seu comportamento, seus sonhos para manter esse relacionamento? Pensa nisso. Você tem dificuldades para colocar limites? Então você passou a viver anulando seus próprios sentimentos, sua própria vontade? Não tem mais como você botar limite? Você justifica atitudes que machucam? Ah, ele é assim porque ele sofreu muito. Mas ele vai mudar. Não, mas ele teve uma infância tão difícil. Ele teve tantos momentos difíceis na vida. Querida, não carrega peso que não é seu. Não carregue peso que ele não é seu. Eu vi isso do meu pastor um dia. Mandriana, não carrega peso que não é seu. Queria justificar as atitudes grosseiras, as feridas, não é? Queria justificar. Eu precisei ouvir do meu pastor, Madriana, você é uma serva de Deus.
carrega peso que não é seu. Não acredita que vai mudar, não, queridas. Não acredita, não. Só se Deus falar com você. Aguenta firme, irmã. Que eu vou transformar esse homem. Glória a Deus. Aleluias. Deus é poderoso para isso. Você tem que perguntar para Deus. Eu estou de fato justificando atitudes que me machucam, que me ferem? Mais uma pergunta para você. Você se esqueceu de si mesma? Porque agora você vive a vida de uma outra pessoa. E aos poucos você vai perdendo a sua paz, sua identidade, sua direção na vida. E você já chegou na fase que sente que não consegue mais viver sem aquela pessoa? Querida, então verdadeiramente você tem substituído o lugar de Deus na sua vida. Dependência emocional não é amor. É quando alguém se torna o dono da sua paz. Grave isso. Se está tirando sua paz, não é amor. Não é amor. Definitivamente não é amor. Deus nunca chamou uma mulher para viver emocionalmente presa a alguém. Ela chamou mulheres para viverem livres. Para finalizar a sua meditação, Salmo 55. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele susterá. Deus vai te amparar. Deus vai te amparar. Acreditem nisso. Deus vai nos amparar. A maior dificuldade que a gente vai passando, entrega a Deus. Porque Deus vai dar a solução. Deus é um Deus que sempre nos ajuda, que sempre nos ampara. Mas eu estou passando isso há tanto tempo. Deus está vendo sua dor. Mas Ele também está esperando uma atitude sua. Ele também está esperando seu comportamento. E a gente está vendo famílias destruídas. E a gente está vendo, dentro das igrejas, mulheres sofridas. Que lá na igreja, só sorrisos. Mas quando chega em casa, a vida é transformada. Aquela mulher que você vê sorrindo, sempre sorrindo, e você diz, aquela pessoa é tão alegre, é tão boa, é tão isso, é tão aquilo. Olha, deixa eu te dizer, aquela mulher precisa de Deus na vida dela. Ela precisa reconhecer, ela precisa ter força, ter coragem, ela precisa se inspirar nas mulheres da Bíblia. Ela precisa se inspirar. Porque Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus tem cuidado de nós. Irmãs, eu sou prova viva do cuidado de Deus, da proteção de Deus. Um dia eu quero vir para contar a minha experiência. Mas hoje eu quero que vocês saibam que eu sou uma mulher livre e feliz. Livre e feliz. Eu me dedico ao reino de Deus. E foi a melhor escolha que eu já fiz. Me perguntaram, você já tem outra pessoa? Não. Eu não tenho. Sabe por que eu não tenho? Não tenho, não procuro, não sinto falta. Por quê? Se Deus quiser me dar uma pessoa, Ele vai me dar. Ele vai me entregar. No tempo dele, na hora dele. E se não for, queridas, eu sou tão feliz comigo mesma. E às vezes falta isso, da pessoa querer ser feliz com ela mesma. Descubra o quanto você é maravilhosa, o quanto você é abençoada. Olha para você e pensa, eu sou uma mulher abençoada. Eu sou uma mulher abençoada. Queridas, espero ter trazido aqui uma palavra que renove seu coração, renove sua fé. Eu agradeço extremamente essa rica oportunidade, tá bom? Um beijo no coração. Se alguém precisar falar comigo no particular, pede a irmã Silvana, ela tem meu número. Pode passar, irmã Silvana. Atendo todas vocês aí com amor e carinho, tá bom? Beijo no coração.